Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar pedindo o Espírito Santo de Deus nesse dia que vamos refletir sobre a oração. Pedimos ao Espírito Santo que o Senhor venha nos renovar espiritualmente. Se nós já estamos rezando, vamos pedir que o Senhor nos dê a graça da perseverança. Se ainda não temos uma vida de oração, nós hoje trazemos aqui na sua presença, Senhor, tudo aquilo que está nos impedindo, que está nos barrando, Senhor Jesus. Porque sabemos, Senhor Jesus, que para crescermos espiritualmente, que para vivermos em comunhão contigo, não tem outra maneira a não ser pela nossa vida de oração. Então que hoje, por meio dessa catequese, o Senhor venha nos despertar, o Senhor venha falar aos nossos corações, o Senhor venha já trabalhar em nós com a sua graça, para que possamos retomar a nossa vida de oração de forma nova, com mais ânimo, com mais alegria, Senhor Jesus, porque estar na sua presença é maravilhoso, Senhor Jesus. Queremos entregar a Jesus tudo aquilo que artimanha do inimigo, para que laços do inimigo, para nos prender longe de Ti. Pedimos mesmo, Jesus, que o Teu sangue derramado na cruz venha nos lavar, venha nos circuncidar, Senhor Jesus. Pedimos mesmo que o Teu Espírito Santo, a água viva do Teu Espírito Santo, venha também purificar a nossa mente, o nosso coração. Senhor Jesus, vem renovar em nós, vem fazer-nos pessoas novas, homens novos, Senhor, mulheres espiritualmente mais fortalecidos, pessoas espiritualmente mais fortalecidas pelo Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, para que possamos entrar nesse combate de oração, para que possamos, por meio da oração, Senhor Jesus, sermos salvos, nos convertermos, vivermos em comunhão contigo, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nós pedimos, minha Mãe, a Tua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, vamos para a quarta parte do nosso catecismo. Nós vimos a primeira parte, a nossa profissão de fé. Agora você já sabe dizer melhor sobre a sua fé, não é verdade? Sobre o motivo da sua esperança, o motivo da sua alegria. Nós vimos a segunda parte, nós não vimos. São os sacramentos, a celebração da nossa fé. Provavelmente vai ser no retiro, mas já não é tão provável. Vamos ver, assim, estou aguardando ainda a resposta por conta da pandemia, mas até o próximo catequese eu tenho uma resposta para vocês, porque também eu não tenho muito tempo, né? Vamos ver como que a gente vai trabalhar. Essa quarta parte que a gente vai ver e os sacramentos, devíamos ver no retiro. Seriam 2 retiros, como a gente falou no início do ano. Então, mas se não deve fazer retiro, nós vamos trabalhar nesses dias que nos restam, certo? Seria a segunda parte. A terceira parte nós vimos, acabamos de ver, né? A vivência da nossa fé, a aplicação da palavra de Deus na nossa vida. O magistério da igreja vem nos orientar por meio dos 10 mandamentos. Aprendemos muitas coisas, graças a Deus. E a quarta parte, que é a vida de oração. Para vivermos, meus irmãos, a nossa fé, para celebrarmos, para vivermos os mandamentos conforme a gente viu, precisamos estar abertos à graça de Deus. Precisamos do auxílio da graça de Deus. E para que isso aconteça, não tem outro caminho a não ser pela vida de oração. E hoje a gente vai refletir um pouco. Seria um retiro para falar sobre isso. Vamos ver se a gente faz tudo em uma ou em 2 catequeses. Vida de oração. Não, aliás, primeiro encontro, formas de oração, as formas de oração. Então, para falarmos de oração, não tem como a gente começar a falar de oração sem falar da humildade. Para a gente orar, precisamos refletir de onde está partindo a nossa oração. Seria assim, do alto, né? Do alto, da altura do nosso orgulho, de um coração prepotente, orgulhoso, ou seria da profundeza de um coração contrito e humilde?
Aqui a gente traz aquela passagem do fariseu e do publicano. Você conhece? Se não conhece, você lê. Se fosse no retiro, a gente ia ler, né? O fariseu era aquele pecador, aliás, o publicano, aquele pecador publicamente reconhecido como pecador, fama de pecador mesmo. Ele chegou à igreja, na igreja, ele se ajoelhou, se prostrou e a oração dele era: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, eu não sou digno de levantar minha cabeça, de olhar para ti. Então ele se prostrou humildemente. Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador. E depois chega o fariseu e diz: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como aquele publicano, que é isso, que é aquilo, que é ladrão, que é não sei o quê. E aí Jesus conta essa parábola. E aí Jesus vai dizer: quem saiu dali é justificado. Né? E ele vai dizer que foi o publicano. Então é muito importante, quando a gente se colocar em oração, a gente se colocar com humildade, sabendo que nós somos, né, criaturas, pobres criaturas diante de um Deus Todo-Poderoso, sabendo que nós somos frágeis. É importante a gente olhar para nós na nossa vida de oração. A oração, você pode dizer: eu não sei rezar, mas você sabe, porque você sabe falar com as pessoas, você vai saber falar com Deus também. E a oração não tem segredo, é simples. A oração que agrada a Deus é aquela oração verdadeira, que parte do nosso coração, que parte principalmente de um coração humilde. Eu não preciso estar dizendo a Deus o que Ele deve fazer, né? Como hoje a gente vem assim, tentando dobrar o Evangelho diante daquilo que são as nossas conveniências, diante daquilo que é a mentalidade do mundo. Por isso você vê tantas seitas, tantas igrejas se abrindo aí. Não, é nos colocarmos como aqueles dignos de misericórdia, mas diante de um Deus que nos ama e que é misericordioso para conosco, que nos acolhe sempre. Nessa situação, Deus vai sempre nos acolher. Então, a nossa oração deve partir desse coração. Vamos falar hoje das formas de oração. Por que as formas de oração, meus irmãos? Para que você não só ore, mas que você ore bem. Eu digo para você com toda a convicção que o inimigo mais quer na sua vida não é tentar você pela sua sexualidade ou pelo seu falar ou por outras coisas. O que ele mais quer lhe tentar é na sua vida de oração, para que você não ore. Porque se você orar, você vai vencê-lo. Você vai vencer todas essas outras batalhas. Em Deus nós somos mais do que vencedores. Agora, se você não orar, você vai continuar na vida medíocre, pecadora, de pecador que você leva, atolado nos seus pecados, de acordo com a mentalidade mundana, e nada vai mudar na sua vida. Então, a maior tentação do inimigo é para que você não ore. Então, o que eu preciso fazer para orar? Eu preciso me organizar, eu preciso me determinar a fazer isso. A gente vai falar sobre isso depois. Então, forma de oração, para que você ore bem, para que a sua oração não vire assim uma salada de fruta, não é verdade? E é o que mais acontece, as pessoas chegarem e misturarem tudo ao mesmo tempo que pede, já agradece, já sabe? Não, você vai ver. Com Jesus nós vamos aprender que as coisas de Deus é tudo ordenada, é tudo organizada. Você precisa saber exatamente o que você quer dizer para Deus. Orar com clareza é isso, saber exatamente o que eu quero dizer. Eu quero é pedir perdão agora, Senhor. Então eu vou pedir perdão por isso, por mais aquilo. Senhor, hoje eu quero, agora nesse momento eu quero é te agradecer. Entende? Então, meus irmãos, a oração ela acompanha a vida da história de salvação do povo escolhido da antiga aliança, desde Abraão, Moisés, você vê os profetas, você vê os salmos. Olha só, os salmos são assim preciosidades para a nossa vida de oração. E quando a gente parte para a nova aliança, a partir de Pentecostes, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, então a gente vai aprender a orar com Jesus. Nós temos um referencial de oração muito grande, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, por falta de referência, por falta de quem nos ensine a orar, nós não vamos deixar de orar.
Essa quarta parte, no catecismo, ela vai começar lá no artigo 2558. Mas uma página antes desse artigo, tem aqui uma miniatura, né, de uma pintura que tá no mosteiro aí do século XI. E é o quadro onde você vai ver, abre o seu catecismo e olha, você vai ver Jesus orando no deserto a Deus Pai, tem a figura de Deus Pai lá em cima, e os discípulos mantendo aqui uma certa distância, mas Pedro apontando para Jesus, né? Ela vai retratar aquela passagem que ele diz assim, mestre, eles olham Jesus orando, e que coisa mais linda que deve ser Jesus orando, né? E eles ficam impressionados, e eles pedem para Jesus, mestre, ensina-nos a orar. E Jesus vai ensiná-los a orar. E como que Jesus vai nos ensinar a orar? E aqui, meus irmãos, muda tudo na história de salvação, a partir da nova aliança. Porque Jesus vai nos ensinar a orar, chamando Deus de Pai. É a primeira frase do Pai Nosso. Quando as pessoas não usavam nem falar o nome de Deus, Jesus vem nos ensinar a orar. E diga, não, quando você for orar, você se volte para Deus e fala, Pai, Pai Nosso, porque Ele agora você pode se comunicar com Ele, você pode como que fala? Se voltar para Ele, não é bem esse o termo, se dirigir a Ele, chamando de Pai. E isso muda tudo. E você vai ver que o próprio Pai Nosso, ele é um caminho. A gente é uma oração decorada, mas o Pai Nosso, ele é um caminho de oração maravilhoso. Você vai ver que começa, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então, exaltando, glorificando o nome de Deus. E aí, seja feita a vossa vontade. E aí, se você não tem assim um roteiro de oração, não sabe como orar, o Pai Nosso, ele é maravilhoso. Se nós tivermos um retiro, se der tempo, vou fazer uma catequese sobre o Pai Nosso, e você nunca mais vai orar o Pai Nosso como antes. É fantástico. É uma riqueza assim, para a nossa vida de oração. Então, Jesus é aquele que vem nos ensinar a orar. E Jesus, ele reza do jeito que o seu povo rezava, na sinagoga, no templo. Os discípulos ficam impressionados, pedem Jesus para ensinar a orar. Ele vai ensinar essa oração filial. Isso já é no tempo da igreja, a partir de Pentecostes. Então, a igreja sempre em oração. No dia de Pentecostes, a igreja estava reunida em cenáculo, em oração, quando desceu sobre eles o Espírito Santo. E quais são as formas de oração? São várias formas de oração. A bênção, a adoração, a súplica, a intercessão, ação de graça e louvor. A gente vai falar sobre essas formas assim de oração, de forma tentar falar de forma bem rápida, na verdade, porque isso aqui era para ser uma hora de pregação. Então, conhecendo a forma de oração, vai trazer mais clareza, vai lhe ajudar a orar. Primeira forma, bendizer ao Senhor. Como que eu bendigo? Da boca do cristão, meu irmão, pode sair bênção. Da boca das pessoas pode sair bênção e maldição, mas da boca do cristão só pode sair bênção. Então a palavra vai dizer em Deuteronômio 5, porque Deus abençoou o coração do homem, este pode bendizer. Porque Deus abençoou. Este pode bendizer por sua vez aquele que é fonte de toda bênção. Bendizer o nome do Senhor, nunca maldizer. Bendito seja o nome do Senhor que fez o céu e a terra. É assim que a igreja ora. Abençoai e não amaldiçoais, diz a palavra de Deus. Então, é fonte da nossa boca deve sair bênção. Deus é a fonte de toda a bênção. E a bênção vai além, a bênção que nós devemos proferir, né? Ela vai além, porque ela deve atingir inclusive os nossos inimigos. Abençoai os que vos perseguem. Certo? Mas a nossa oração de bênção no sentido de bendizer o nome do Senhor. Isso deve se estender, abençoar os nossos filhos, abençoar as pessoas de forma geral, porque nós recebemos de Deus essa bênção. Bênção e adoração. O que é adoração? Meus irmãos, adoração é a primeira atitude de um homem, de uma pessoa que se reconhece criatura diante de um Deus que é Criador. Então, adoração é sempre reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez.
nos colocarmos com humildade diante do Senhor. É a reverência diante de Deus, é o silêncio respeitoso, é até a nossa postura física, né? Já vai dizer da nossa adoração, quantas pessoas se curvam. Nós, como católicos, temos essa grande graça de fazermos as nossas orações de adoração, não só em espírito e em verdade, mas presencial, diante de Jesus, sacramentado. Sem a pandemia, nós temos a Casa de Maria, eu já falei várias vezes para vocês. É maravilhoso você poder ir ali, Jesus está ali 24 horas, qualquer hora do dia e da noite, você se prostrar diante do Senhor em adoração. Né? Então vai dizer desse coração humilde, de criatura diante do seu Criador. É oração de entrega, de despojamento ali diante do Senhor. Jesus dizia da Santa Faustina, não sei se vocês conhecem a apóstola da misericórdia, né? Jesus dizia, dá-me tudo, né? Me entrega tudo, me entrega as tuas misérias. Ali diante do Senhor eu entrego tudo. Eu entrego as minhas misérias, eu entrego também as minhas aptidões, eu me entrego a Ele. Na confiança plena. Eu me rendo diante de ninguém mais, mas diante de meu Jesus, eu me rendo. Né? Mas assim, não só dobrar os nossos joelhos, mas dobrar também a nossa mentalidade diante de Deus, a nossa mentalidade mundana, corrompida pelo pecado. Outra oração é a de súplica. A de súplica tem muitos matizes. Pedir, implorar, clamar, gritar. É o mesmo que você combater em oração, você suplicar. Você já fez uma oração de súplica? Porque às vezes até pedir você pede de qualquer jeito. Às vezes até pedir você pede de qualquer jeito, você pede sem nenhuma convicção. Então a oração de súplica, ela tem um poder muito grande, mas eu preciso, até pedir, eu preciso saber pedir com verdade, pedir com vontade. Se eu tiver que chorar, eu choro na minha súplica, se eu tiver que implorar, eu imploro, se eu tiver que gritar, eu grito. A oração do cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. O povo mandava ele calar a boca e ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E nós devemos pedir mesmo, aliás, é o que a gente mais faz, é pedir. Mas às vezes pedimos como derrotados, pedimos sem convicção de que vamos alcançar. Quando eu vou pedir, eu gosto muito de olhar para Jesus quando ele andava no meio de nós. Pedir por uma pessoa doente, como Jesus curava os doentes. Quantas vezes eu tenho falado, Senhor, o Senhor não quer essa doença, porque o Senhor nunca se deparou com um doente para o Senhor não curar, quando o Senhor esteve nessa terra. Então, meus irmãos, até nos pedidos tem também assim, uma certa hierarquia, é importante. Tem uma ordem, tem uma hierarquia, é importante você saber. Tem uma coisa que eu devo pedir todo dia, que é o Espírito Santo, não é verdade? Tem outra coisa que eu devo pedir sempre, que é perdão a Deus pelos meus pecados. Estou certa ou estou errada? Tem outra coisa que eu devo pedir sempre, que pelo reino de Deus. Pedir que a graça de Deus venha sobre mim, pedir o Espírito Santo. Então, Jesus vai dizer lá naquela passagem, Lucas de 18:3, Jesus vai dizer que o publicano saiu dali justificado. Ele estava ali pedindo com humildade, pedindo perdão. Mas tem outra passagem de Lucas 11, de 9 a 14, né? Que Jesus vai dizer, pega a sua Bíblia e abre e lê, Lucas 11, de 9 a 14. Jesus vai dizer, pedi e receberei, batei e a porta se abrirá. Qual pai que mesmo sendo mau, o filho pede uma coisa, o filho pede um peixe, ele vai lhe dar uma pedra. O filho pede um pão, ele vai lhe dar uma serpente, né? Então, mesmo nós sendo, como pai, sendo mau, nós damos coisas boas para o nosso filho. Imagine o nosso Pai do céu. E Jesus termina essa passagem dizendo, se lhe pedir, ele vos dará o Espírito Santo. Daí você pode dizer, nossa, né? Talvez você esperasse algo, eu lhe dará tudo o que você pedir. Não, ele não vai lhe dar tudo. Porque um pai, mesmo nós sem muito discernimento, nós não damos tudo que um filho pede. Porque sabemos que às vezes ele não sabe o porquê, ele não sabe, né, aquilo que ele está fazendo. E às vezes nós sabemos que aquilo não é o que ele de fato necessita. Então nós não damos, que aquilo não vai fazer bem.
Então Deus não vai nos dar tudo o que nós pedimos. Deus vai nos dar o que de fato nós necessitamos. E não tem nada que nós necessitamos mais do que o Espírito Santo. Então o Senhor vai dizer, eu acho interessante como que ele conclui essa passagem. Se vos pedir, ele vos dará o próprio Espírito Santo. Ele vos dará o próprio Deus. Então, é com essa confiança que eu devo pedir o Espírito Santo. A oração é isso, é o nosso desejo ao encontro do desejo de Deus. Deus deseja que a gente deseje Ele, diz Santo Agostinho. Deus já deseja que a gente deseje. E o Espírito Santo, ele vem onde ele é desejado, onde ele é amado. Então, peçamos. Tem coisas que nós precisamos pedir diariamente. Pedir o Espírito Santo, pedir o perdão dos nossos pecados, pedir pelas nossas necessidades, confiando que a divina providência de Deus, ela rege todas as coisas para nos sustentar. Mas assim, o que acontece? É que nós pedimos muitas coisas, muitas bênçãos, você vê assim, Deus vai te abençoar hoje na internet, aquelas correntes de bênção, porque Deus é fiel, porque Deus cuida, Deus é tudo isso, meus irmãos. Mas nós pedimos as coisas para Deus, mas não queremos Deus na nossa vida. Mas não nos interessamos de fato em que Deus entre na nossa vida, que Deus restaure, que Deus transforme. Não estamos dispostos a permitir uma transformação na nossa vida. Por isso, o catecismo vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas, não é o catecismo, é a palavra, né? E as outras coisas vos serão dadas como acréscimo. Então, eu devo pedir primeiro, antes de qualquer coisa, o Espírito Santo, desejar que Deus entre na minha vida, desejar viver em comunhão com a vontade de Deus. Quantas vezes você já ouviu a pessoa falando, não, isso aqui eu não quero porque não é da vontade de Deus? Você não ouve muitas pessoas falando isso, não é verdade? Então, eu devo querer para mim a vontade de Deus. São Padre Pio, Pio Trecina, o pai dele estava muito doente e já na hora da morte, o pai dele pediu para ele, pede para Deus me curar. São Padre Pio era um homem cheio de dons. E o que São Padre Pio falou para ele? Eu tenho acordo com Deus. Acho até que já falei isso. E o pai perguntou, que acordo? Não pedi nada para mim. Então ali nem era para ele, era para o pai, né? Mas aí ele não pediu para Jesus a cura do pai dele, e o pai dele de fato faleceu. Pedimos coisas que precisamos, sim, devemos pedir, mas retomamos, refletimos sobre o que nós estamos pedindo para Deus. O que você já pediu hoje? O Senhor me protege, o Senhor me livre do mal, o Senhor me dá a graça disso, né? Mas vamos, em vez de pedir coisas, desejar que o próprio Deus entre na nossa vida, transforme, conduza, liberte. Outra oração é de intercessão, que é interceder. Interceder é se colocar diante de alguém em benefício de outros. No caso da oração, se colocar diante de Deus por uma pessoa. Tem aquelas pessoas às quais nós somos obrigadas a rezar. Esse termo obrigado é para lembrar que temos que rezar, não é que devemos rezar de qualquer jeito, rezar com amor. Quem são? São os nossos esposos, nossos filhos, nossos afilhados, nossos parentes. Nós somos obrigados a rezar por ele. Isso chama-se intercessão. Me coloco diante de Deus por ele, me coloco diante de Deus pelas almas do purgatório. E aqui está bem presente a intercessão dos santos, né? Eu peço para os santos intercederem por mim, me uno aos santos, intercessão por uma causa, me uno a Nossa Senhora, peço a intercessão de Nossa Senhora. Então, interceder é tipo assim, se colocar na brechazinha ali, para qualquer necessidade, né? A gente está, qualquer oportunidade, a gente está se colocando diante de Deus pelo benefício da humanidade, pela igreja. Precisamos interceder muito, rezar todo dia pela igreja. Normalmente, nós intercedemos por meio da oração do terço. Você já está rezando o terço diariamente? Eu acredito que sim, né? Já falamos sobre isso. Se não tiver, meus irmãos, está perto o crisma, não espere o crisma para você começar.
Você pode rezar uma dezena quando você vai para o serviço, quando você volta. Pode rezar uma dezena na hora que você levanta, outra na hora do jantar. Pode até parcelar de forma que você reze. Procure rezar o terço todo dia. Por quem que você tem que rezar? Por quem que você tem que interceder? Você, além das pessoas que você tem a obrigação de rezar, você tem a obrigação de rezar pelas almas do purgatório. É uma prática de caridade, além dos seus que já morreram. Tem almas no purgatório que não tem quem reze por elas. A igreja recomenda que a gente reze, rezar pelos sacerdotes, nós temos a obrigação, rezar pelo aumento do clero e pela santificação do clero. Nossa Senhora pede muito para se rezar pelo clero, porque são aqueles que estão lá na ponta de lança, né? Quantos padres sendo perseguidos, tendo que, né, viver aí um martírio por conta da sua fé, para que eles não esmureçam, para que eles sejam aqueles pastores firmes na fé para conduzir, cada um conduzir o seu rebanho. Ação de graças é mais uma forma de oração. Tem umas coisas que você pode exagerar como cristão. Normalmente você tem que, né, ser ponderado, prudente e tal, mas tem uma coisa que você pode exagerar, é justamente na ação de graça. Por tudo dai graça, diz a palavra de Deus. Dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus a nosso respeito. Dai graça em toda circunstância, mesmo nas circunstâncias difíceis. Não é que eu goste de sofrer, mas eu dou graças a Deus porque Ele vê, porque Ele permitiu, porque Ele sabe o que Ele pode realizar, porque de um grande mal Ele pode tirar um grande bem. Eu agradeço a Deus pelas pequenas coisas, não esperar uma atitude extraordinária. E aqui a gente traz aquela passagem dos 10 leprosos, que também não vou poder ler, mas é importante que você leia, né? Nós vimos esses dias na liturgia, olha, Jesus curou 10 leprosos. E eles não foram curados na hora. Jesus diz, vai e apresenta ao sacerdote, porque como eles eram leprosos, estavam à margem, não podiam conviver com a sociedade, o sacerdote precisava ver e emitir lá um parecer de que eles estavam curados. Então, ao longo do caminho, eles foram sendo limpos. E aí teve um deles que disse, não, eu vou voltar e vou agradecer a Jesus pela cura. E os outros foram embora. E o que Jesus disse quando esse voltou? Cadê os outros 9? Então, meus irmãos, Jesus espera que nós tenhamos um coração grato, um coração agradecido, é algo fantástico. Por tudo dai graça. Jesus pergunta por que os outros não vieram. Só um, que era samaritano, que era considerado numa conta não muito boa, foi aquele que voltou para agradecer Jesus. Como que anda a sua vida de ação de graça? Você já agradeceu hoje pelo dia, pela noite que você dormiu quando você levanta? Pelo dia, pelo pão de cada dia, pelo ar que você respira. Passa 10 segundos aí sem você respirar, 30 segundos, 1 minuto. Tudo isso é providência de Deus para a nossa vida, né? Tudo isso pelo seu trabalho. Está difícil no seu trabalho? Agradece pela sua família. Você agradece todo dia pela esposa, pelo esposo. Você agradece todo dia pela sua saúde, né? Às vezes eu vou limpar aqui meu apartamento com as dorezinhas e eu faço isso aí, Senhor, muito obrigada porque eu estou dando conta de limpar meu apartamento nessa pandemia, que coisa boa, né? Então, uma coisa que isso combate, meus irmãos, a ação de graça, ela vem combater a murmuração, ela vem combater a inveja, ela vem combater tudo isso. Toda alegria, todo sofrimento, todo acontecimento, toda necessidade é objeto de ação de graça, devemos dar graça. Mas tem um motivo pelo qual nós devemos agradecer imensamente a Deus. É a nossa salvação, é o seu Filho Jesus, é o sacrifício do seu Filho Jesus. Eu te louvo e te dou graça, Senhor. Muito obrigada. Eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor pagou pela minha salvação. Porque hoje eu sou herdeira, eu tenho uma herança que é o céu para mim. Você é grata pela sua salvação, você tem amor à sua salvação, você tem esse reconhecimento a Jesus, ou você é daqueles que dizem, não, qualquer religião é boa, quem está lá no Espiritismo está bom, quem está não sei aonde está bom, mesmo que ele não esteja nem aí para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem um coração grato a Jesus pelo seu sacrifício não muda de religião, não deixa o cristianismo.
Outra forma de oração, hoje eu quero louvar. Não sei, mas qual a diferença entre ação de graça e louvor? Tem diferença sim. Ação de graça é você agradecer. Louvor é exaltar o nome de Deus. Não exatamente pelas coisas que Ele me faz, pelo que Ele me dá. Isso aí é ação, tá mais no campo da ação de graça. Eu devo louvar a Deus pelo que Ele é. Você já parou para fazer esse louvor a Deus? Como você vê Deus? Quem é Jesus para você? E eu digo agora para você, pare, desliga esse vídeo, vai fazer 5 minutos de louvor a Deus. Você vai dizer, eu te louvo porque tu és Deus. Por que mais você louvaria o Senhor? Né? Então, quem Deus é para você? Nós já vimos pela nossa fé, nós estudamos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, é criador de todas as coisas. Nós vimos que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, que morreu por nós na cruz, que derramou o seu sangue, que nos resgatou. Nós vimos que Jesus é santo, que Jesus viveu conforme a vontade do Pai, que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus está na glória do Pai. Nós vimos que o Espírito Santo é o santificador. Então, comece a fazer esse exercício de louvor a Deus. Quanto mais você vai louvando, talvez no começo você não descubra, não tenha muitos atributos assim para louvar a Deus. Né? Tu és o Senhor dos senhores, tu és o Rei dos reis. E você pode ir destrinchando, crescer na sua oração espontânea. Então, a oração de louvor é por aquilo que Deus é. Ele dá glória por aquilo que Ele é, mais do que por aquilo que Ele faz. Efésios 5 vai dizer, recitai uns com os outros salmos, hinos, cânticos espirituais, cantai, salmodiai ao Senhor de todo o coração. É do agrado de Deus, meus irmãos. Deus precisa dos seus louvores? Eu digo, não. Mas você deve louvá-lo, porque eu preciso louvar, porque o louvor ele é libertador. Quando eu louvo, eu me volto para a grandeza, eu contemplo a grandeza de Deus, eu contemplo o poder, a bondade de Deus, o amor de Deus. Eu tiro os olhos da minha pequenez, eu tiro os olhos do meu problema, eu vejo que aquilo não é nada diante da grandeza de Deus. Então, a partir dos acontecimentos inauditos que Deus realiza em seu Filho Jesus, canta os louvores. Os salmos nos ajudam muito nos louvores, né? Comece a passar os salmos todos os dias. Na liturgia diária tem um salmo. Apocalipse 19, de 1 a 8, vai dizer como que é no céu, como que os santos e os anjos louvam sem cessar. No céu nós vamos louvar a Deus sem cessar. Podemos começar a louvá-lo aqui mesmo na terra. Então essas são as formas de oração. E tem outras formas, que pode ser oração, tem chamada oração de amorização, oração de renúncia. Tem outras formas de oração. Mas essas aqui já nos ajudam.